Milhares de pessoas estão ouvindo isso aqui. Mas muitas pessoas perguntam todo dia: onde é essa igreja? De onde é essa igreja? De onde é essa igreja? Esta igreja é a Igreja Batista Alvorada, em Fortaleza, no estado do Ceará. Fica na Avenida Padre Antônio Tomás, em frente ao Hospital Batista de Fortaleza. Se você mora em Fortaleza, não tem alguma igreja, está desorientado na sua relação com qualquer comunidade evangélica, venha nos visitar, venha nos conhecer, venha estar conosco durante os cultos que realizamos aqui. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos abrir nossa palavra de Deus aí, no Salmo de número 1, primeiro Salmo da Bíblia, e vamos compartilhar com os irmãos 5 passos para que a gente possa experimentar as bênçãos que Deus tem prometido para nós. Então, 5 passos para experimentarmos a prosperidade de que trata este salmo. Para que você experimente esta prosperidade, para que você viva esta prosperidade, para que isso aconteça de verdade na sua vida, são 5 passos que eu vou compartilhar com os irmãos que o salmista escreveu. E você vai ver que não são passos difíceis, mas são passos que exigem muita dedicação, muito comprometimento, muita entrega no sentido de viver o propósito de Deus. Então, vamos colocar lá, Salmo 1, vamos ler e depois compartilho com os irmãos. Queria aproveitar aqui e dizer aos irmãos que nós temos 8 grupos pequenos, multiplicadores, espalhados pela cidade. São grupos que se reúnem regularmente numa casa ou na outra casa, ou de alguma maneira em algum lugar, alguns se reúnem até aqui na igreja, e estes grupos estão abertos a receber a presença de pessoas que queiram entrosar-se na vida da igreja, participar na vida da igreja. Se você deseja aproximar-se mais da comunhão da igreja e quer participar de um desses pequenos grupos, para nós será uma honra e uma alegria recebê-lo. Então depois vou estar lá na porta, você pode falar comigo e eu vou encaminhá-lo para um dos grupos pequenos. São grupos de 10 pessoas, 12 pessoas, 8 pessoas, mas que estão de braços abertos para receber os irmãos. Se você também deseja abrir a sua casa, para criar na sua casa um grupo de comunhão, você também pode falar comigo. Pode ser que eu gostaria muito que a minha casa abrisse suas portas para receber alguns irmãos que quisessem formar um novo grupo de comunhão. Então você pode falar comigo também. Mas se tem esse desejo no coração, não saia sem falar comigo esta noite, tá bem? Combinado? Vamos lá então a leitura? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não anda, não se detém, não se assenta nos ambientes contrários aos propósitos de Deus. 2. Antes, ele não faz aquelas coisas. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Na minha versão diz, será próspero, será bem-sucedido, alcançará prosperidade. Próximo. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. É como a palha que o vento sopra. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, os ímpios não experimentarão isso por uma razão. Eles não se interessam
pelos caminhos que o Senhor determinou para derramar sobre nossas vidas a sua prosperidade. Então, é um tipo de prosperidade que procede de Deus. E se a gente vive na impiedade, então Deus não está comprometido com isso nas nossas vidas. Mas se estamos nos caminhos do Senhor, Ele vai colocar sobre nós esta bênção, porque é uma promessa dele, né? Verso seguinte. Então, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o Senhor conhece o caminho dos justos. Então, aqui no justo não é aquela pessoa perfeita, que nunca erra, que nunca peca. Não é nesse sentido. É o caminho daquele que, no esforço e no desejo de fazer a coisa certa, aproxima-se de Deus. Mas isto aqui tem um sentido muito mais profundo. É aquele que é justificado pela graça de Deus. Ele é justo porque Deus o fez, o declarou justo, pelo que ele fez por ele na cruz do Calvário. Deus substituiu a nossa vida na cruz do Calvário. Nós deveríamos ser crucificados pelos nossos pecados, numa linguagem simples. Mas Deus nos tirou daquela condição e o Senhor Jesus Cristo assumiu o nosso lugar, substituiu a vida de cada um de nós na cruz do Calvário. Então, o Senhor declarou sobre a nossa vida a justiça que foi feita sobre o seu Filho. Por isso que nós somos justificados. Não somos justos pelo nosso comportamento, somos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus, que morreu por nós e por nós se entregou. Então, por isso que Deus nos declara justos, não pela nossa justiça, mas para a justiça de Deus que foi realizada em Cristo, quando Ele morreu na cruz, substituindo a vida de cada um de nós. Porque a Bíblia diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o dom da vida. Então esta entrega que Deus fez por amor alcança as nossas vidas e nos dá a bênção da sua salvação. Isso é que faz a gente ser declarado justo perante a face do Senhor. É a justiça de Deus que nos foi outorgada como graça. Por isso que nós não somos justos pelo nosso procedimento, somos justificados diante de Deus pela nossa fé em Cristo Jesus. Mas isto faz de nós comprometidos com andar na justiça de Deus, né? Uma vez que Deus nos declara seus filhos, Ele espera de nós um comportamento compatível com essa declaração que Ele faz a nosso respeito. Por isso que a vida do justo não é apenas a experiência da salvação e da justificação, mas é a experiência da santificação, diz a Bíblia, sem a qual ninguém pode perceber o Senhor. Então, a salvação é um ponto, a santificação, o aperfeiçoamento da vida espiritual é um processo que vai conduzir a nossa vida até a consumação do século. Só para vocês entenderem quem é o justo nesse texto bíblico aí. Então, 5 coisas. Primeiro, se você quer experimentar a prosperidade que Deus tem prometido aos seus filhos nesta palavra, primeira coisa é você vai lá para o verso 1, volta lá para o verso 1 para você entender. Não se envolva com os caminhos errados. Não se envolva com os caminhos tortuosos que existem nesta vida. Prosperar sobre as bênçãos do Senhor é uma escolha, não é um acidente de percurso, não é algo que acontece por acaso, é algo que você escolhe porque você organiza a sua vida de acordo com os ensinos da palavra de Deus. Por isso, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Se ele não anda no conselho dos ímpios, e se ele anda no conselho dos ímpios por alguma razão, ele não se detém no caminho dos pecadores. E se ele se detém, ele não se assenta. Ou seja, é um processo de você ter cuidado para não andar no conselho da impiedade, não se deter no caminho da impiedade,
nem tomar assento na roda da impiedade. Porque o grande problema é que ali é um processo de envolvimento. Primeiro você se aproxima daqueles que compõem o conselho dos ímpios. Depois você se assenta com eles na roda. Depois você começa a participar das coisas que a impiedade faz e pratica. E aí você vai para e passo. Ao tempo em que você vai se identificando com isso, você vai se distanciando do propósito de Deus. Vai se distanciando da comunhão com o Senhor. Porque a Bíblia diz que não há comunhão das trevas com a luz. Se Deus é a luz, se Ele nos chamou para andar na sua luz, e se nós nos distanciamos dele, então a Bíblia diz que nós escolhemos caminhos tortuosos. Então a bênção que Deus prometeu aqui nessa palavra já não estará mais disponível para nós, porque nós escolhemos o caminho da impiedade, enquanto que a bênção do Senhor está para aqueles cujas vidas são identificadas com a sua justiça, a sua equidade e a sua retidão. Então você quer experimentar a prosperidade de Deus? Entenda que você precisa ajustar a sua vida aos caminhos do Senhor, evitar os caminhos da impiedade, distanciar-se da roda dos escarnecedores, porque assim você qualifica a sua vida para estar dentro da bênção do Senhor. A palavra de Deus diz assim, que a palavra do Senhor é como uma lâmpada para os nossos pés, é como uma luz para os nossos caminhos. Então, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é um cuidado de Deus em nos conduzir por caminhos que possam ser claros, de acordo com os propósitos dele, porque a palavra de Deus é que é a lâmpada, a presença de Deus na sua palavra é que é a luz, para que nós não andemos nos caminhos da impiedade, para que nós, descuidados, não nos assentemos às rodas dos escarnecedores, para que nós tenhamos todo o cuidado de evitar estes caminhos que nos distanciam dos caminhos de Deus. Segundo ponto, firme uma boa base intelectual no seu sistema de crenças. Veja o verso 2. Antes o seu prazer está na lei e na lei do Senhor medita diuturnamente, ou seja, com frequência. Então firme na sua cabeça um conteúdo de entendimento, de conhecimento, de compreensão, que se transforme numa crença de que você, para ser bem-sucedido segundo o propósito de Deus, precisa orientar-se pela palavra de Deus no seu dia a dia, precisa alegrar-se na palavra de Deus, e a Bíblia diz que a palavra de Deus é doce como um mel, precisa alimentar-se da palavra, apropriar-se da palavra, que a palavra de Deus possa, entrando no seu entendimento, estabelecer o conhecimento que Deus quer que você tenha dentro da sua cabeça, para que Ele possa conduzi-lo pelos caminhos desta prosperidade que Ele prometeu. Então é muito importante formar dentro da cabeça a mente de Cristo. A Bíblia não diz que nós devemos construir dentro da nossa cabeça a mente de Cristo? Por quê? Porque a mentalidade de Cristo é que nos aproxima da compreensão do propósito de Deus para a nossa vida, do projeto de Deus para a nossa vida. É nos aproximando do Senhor e da palavra do Senhor que nós vamos entender o quanto da nossa mentalidade está distante da mentalidade do Senhor Deus poderoso da criação. Foi quando Isaías aproximou-se do trono da graça de Deus que ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele estava dizendo: eu estou assentado na roda dos escarnecedores, meus lábios são impuros. E ele disse assim: hoje os meus olhos viram o rei. E então ele disse: ai de mim. É assim que a pessoa, quando percebe a santidade de Deus, percebe muitas coisas na sua vida que precisam passar por uma revisão, porque estar na presença de Deus
é dar ao Senhor a liberdade de comunicar conosco aquilo que é a sua palavra, a sua verdade, o seu ensino. Paulo disse aos romanos assim: eu quero que vocês apresentem as vidas de vocês no altar de Deus, e que vocês não se conformem com a mundanidade deste mundo, mas que vocês se transformem pela renovação da vossa mentalidade, para que vocês possam experimentar o propósito de Deus, que é bom, é perfeito e é agradável. E ele disse: isso é o seu culto racional, isso é o seu culto inteligente. Os gregos diriam isso com as seguintes palavras: lógicos latreia, que quer dizer culto lógico, culto inteligente. Então, o culto inteligente é você passar por uma transformação da sua mente, porque você não se conformou com a mundanidade do mundo, adotou a mentalidade do Senhor dentro do seu conjunto de crenças, dentro da sua cabeça, dentro do seu modo de pensar. E a Bíblia diz assim: tal qual o homem pensa no seu interior, assim ele é. Então, se o homem constrói um conjunto que estabelece o que ele pensa no seu interior, assim ele será do lado de fora da sua vida. Assim será o seu proceder, assim será o seu falar, assim será o seu agir. Por isso que a Bíblia manda que nós nos transformemos pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar o propósito de Deus, a fim de que dentro das nossas cabeças se forme um conjunto de crenças que nos façam agir de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Estas crenças, vindas a nós pela assimilação da palavra, desperta a nossa fé, a nossa confiança, a nossa crença de que Deus é o Senhor e nós somos servos do Deus Altíssimo. Então, nós estamos preparados para sermos abençoados por Deus com aquele tipo de prosperidade que Ele reserva para aqueles que são seus filhos e são fiéis. Então, é firmar na sua cabeça uma base sólida, intelectual, compreensível, inteligível, um sistema de crenças que te leve a acreditar que o Senhor está trabalhando com você, está trabalhando em você, está trabalhando através de você, e que Ele realizará em você o seu propósito, que é bom, perfeito e agradável. Terceiro passo, verso 3. Verso 3, o homem que prospera segundo a prosperidade bíblica, a prosperidade de Deus, ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas. Imagine agora aí uma árvore frondosa, plantada perto de um ribeiro das águas, uma árvore que se nutre com as suas raízes, da terra fresca, molhada pelas águas do riacho, e faz com que as suas folhas nunca fiquem murchas. Faz com que ela seja uma árvore frondosa, faz com que ela seja uma árvore vigorosa, bem resistente, e que na estação própria frutifica, porque toda árvore tem o tempo de frutificar. Às vezes coisas estranhas acontecem quando as coisas saem do controle. Cuidado. Vai que você encontra um caminho errado, olha o que acontece. Quando há um erro, olha o tumulto que causa. Isso aqui é simples, mas imagine que seja na sua vida. Que esse ruído fosse um ruído moral, que esse ruído fosse um ruído ético, que esse ruído fosse uma ferida da alma, que esse ruído fosse uma dor, que esse ruído fosse um sofrimento, que não durasse só um minuto, mas que marcasse a sua vida durante 12 anos, como aquela mulher com fluxo de sangue. Então isso é uma ilustração para nós. Uma coisa que saindo do controle incomoda. E o Senhor Deus está dizendo: não deixa a sua vida sair do meu controle, porque se ela sair, o ruído vai ser grande, a dificuldade vai ser grande. Tenha a percepção de que uma vida fora
dos cuidados de Deus está exposta aos ruídos desta vida, longe do propósito do cuidar de Deus. Tá certo? Então, a árvore, então dizer assim, esta vida que vai ser abençoada, que vai ser próspera dentro da prosperidade do Senhor, que implica prosperidade material, prosperidade emocional, é paz, prosperidade espiritual, é salvação, é santificação, é crescimento na fé, é aperfeiçoamento espiritual, é ser capaz de tornar-se um provedor de todas estas coisas para o reino. Deus te abençoa para que você possa ser um abençoador. A Bíblia toda está dizendo que o Senhor vai nos abençoar, porque Ele quer usar as nossas vidas como instrumento de bênçãos para os que estão ao nosso redor. Um dia teve uma tempestade tremenda e Jesus estava num barco com os seus discípulos. E a Bíblia diz que haviam vários outros barcos ao redor. A tempestade, quando aconteceu, balançava o barco de todos os barcos de todos os navegantes ali. Jesus acalmou a tempestade para o seu barco. Os seus discípulos falaram com ele e ele acalmou a tempestade por causa dos seus discípulos ali. Mas todos os barcos ao redor se beneficiaram daquilo que Jesus fez para os seus discípulos. Então Deus quer prosperar a sua vida para abençoar a sua vida e através da sua vida abençoar muitas vidas ao seu redor. Então Deus não tem a preocupação de apenas fazer que a sua vida seja próspera, como se você egoisticamente quisesse isso só para si. Mas Deus tem a preocupação de abençoar a sua vida para que a sua vida seja um instrumento poderoso nas mãos dele para abençoar todos os que estiverem ao seu redor, gerando ondas e ondas de bênçãos, onde as pessoas vão ser cuidadas pelo Senhor através da sua bênção, da sua prosperidade. Então, a prosperidade do Senhor não tem nada a ver com o nosso egoísmo. A prosperidade do Senhor tem a ver com a nossa capacidade de, recebendo grandes bênçãos do Senhor, sermos capazes de abençoar outras pessoas, ajudar outras pessoas, cuidar de outras pessoas, para que a bênção do Senhor, através de você, corra como um rio de águas vivas, que vai alimentar e matar a sede de muitas árvores que estão secas hoje, mas amanhã, por causa dos rios de águas vivas que nascem dentro de você, vão se alimentar como plantas plantadas junto aos ribeiros das águas, ribeiros que você se tornou para abençoar aqueles que estão plantados perto de você. Olha como é bom tornar-se uma terra abençoada e abençoadora, onde antes só havia deserto, e Deus nos abençoa. Então, modele essa vida desta árvore, faça disso um modelo. Eu quero ser uma árvore plantada junto aos ribeiros do Senhor. Quero que as minhas raízes sejam profundas, fortes, e que extraiam do Senhor, da palavra do Senhor, do vigor do Senhor, da energia do Senhor, da virtude do Senhor, uma força tão grande que me faça produzir frutos tão extraordinários, que estes frutos possam alimentar a minha vida e alimentar a vida de muitos ao meu redor. Este é o sentido do Evangelho. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Nós somos enviados para abençoar as nações, para abençoar as cidades, para abençoar as famílias, para abençoar a igreja, para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Esta igreja deve ser uma fonte constante de bênçãos, não somente para cada um individualmente, mas para todos através de cada um. Por isso é a realização de todos, no esforço e na participação de cada um. É isso que faz o corpo ser forte, é isso que faz o corpo de Cristo ser saudável, é isso que faz a mente de Cristo prevalecer sobre a mentalidade
humana e muitas vezes egoísta, singularista, né? Que não se percebe como instrumento de Deus para abençoar aqueles que estão ao seu redor. E Deus não vai pedir que você não faça nada que Ele não tenha te capacitado para fazer. Se Ele quer que você seja um abençoador, Ele vai te abençoar primeiro. Porque ao te abençoar, Ele te capacita para fazer o que Ele quer fazer através da sua vida, através de você. Não é para você ficar preocupado com isso. É para você ficar preocupado em ser uma árvore frondosa, com raízes junto aos ribeiros das águas, que na estação própria frutifica, cujas folhas não murcham, não morrem, não fica seco, mas pelo contrário, seja uma árvore produtiva, na estação própria frutifica. Seja preocupada em ser essa árvore, porque até os passarinhos vão pousar nos seus galhos para comer de vez aqui e acolá uma sementezinha da árvore que frutifica. E você ficará feliz de ver que das suas mãos, da sua vida, saiu bênçãos, saíram virtudes que vão abençoar pessoas. Da sua vida vão sair orações que curam, da sua vida vão sair testemunhos que transformam vidas, da sua vida vão sair cuidados que vão abençoar pessoas, que vão cuidar das pessoas nas suas necessidades. Bênçãos vão se multiplicar sobre as vidas que estiverem ao seu redor. Então, para que nós sejamos então recebedores das bênçãos e da prosperidade prometida pelo Senhor, nós devemos ter esta visão de que nós temos que ser como estas árvores plantadas, não como aqueles que ficam assentados nas rodas dos escarnecedores, não como aqueles que andam nos caminhos da impiedade, mas como aqueles que plantam suas raízes junto aos ribeiros das águas e frutificam no tempo certo sob as bênçãos do Senhor. E frutificando, multiplicam os seus frutos. E multiplicando os seus frutos, abençoam muitas pessoas. Que tipo de gente nós somos? Que tipo de árvore nós somos? Árvores frondosas, árvores vigorosas, árvores viçosas, plantados junto aos rios de águas da vida, das águas vivas, que frutificam. E o fruto de cada um de nós abençoa as pessoas ao nosso redor. Isso é uma proposta do Evangelho. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então nós somos servos do Deus Altíssimo e Ele quer que nós sejamos abençoadores daqueles que Ele pretende alcançar. Instrumentos de bênção. Para você ser um instrumento de bênção, você precisa ser trabalhado pelo Senhor. Você precisa ser preparado pelo Senhor, para que através da sua vida o Senhor cumpra o propósito dele, que é abençoar pessoas através da sua vida. Então essa aqui é a prosperidade da Bíblia. Muita prosperidade Deus nos dará, na medida em que Ele percebe que vai usar as nossas vidas como canais de bênçãos, para que nós possamos ser nas mãos dele instrumentos abençoadores. Nunca vai faltar para aquele que se torna instrumento de Deus, abençoador, porque foi abençoado pelo Senhor, né? Isso não estou falando de dinheiro. Dinheiro é uma coisa muito pequena em relação ao que Deus pode realizar na sua vida. A árvore frutífera, ela não tinha nenhuma conta bancária. Ela só tinha umas raízes bem junto aos córregos, e ela sempre podia ter nutrientes da própria natureza, e ela podia ser forte, e ela podia ser vigorosa, e ela podia ter folhas verdes, e ela podia frutificar, e o seu fruto podia abençoar e alimentar outras pessoas. É disso que nós estamos falando, é sermos tão bem plantados nos ribeiros do Senhor, que nós possamos frutificar e o nosso fruto seja abundante e a prosperidade do Senhor nos alcance e através de nós alcance outras vidas, outras pessoas.
o maior e o melhor fruto que você pode frutificar para abençoar pessoas é o fruto do Espírito. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus pode frutificar dentro de você o fruto do Espírito, e com isso você pode espalhar benignidade, bondade, amor, temperança, domínio próprio, e o mundo ao seu redor vai ser um mundo muito mais feliz, porque recebeu de você uma dose dupla do fruto do Espírito, que nasceu em você, mas através de você alcançou as pessoas. E aí, se Deus quiser que você seja uma pessoa abastada financeiramente, porque Ele precisa usar a sua vida para fazer algo especial no mundo, Ele vai fazer. Porque do Senhor é o ouro e a prata. Está nas mãos dEle. Se Ele precisar de você para algo especial, Ele vai fazer. Portanto, se você quer ser de fato um abençoador nessa área, oferte-se ao Senhor. Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor quer fazer de mim algo especial, eu estou à disposição. E o Senhor sabe a sinceridade do nosso coração. E Ele vai olhar para nós e vai fazer. Eu separo a sua vida para ser uma bênção nesta área. Eu separo a sua vida para ser uma bênção naquela outra área. Eu separo a sua vida para... E assim Ele vai abençoando o mundo, através dos seus filhos, através da sua igreja, através do seu corpo, que é o corpo de Cristo, do qual Ele é cabeça. Imagine que Deus tem aqui muitas pessoas, e cada uma dessas pessoas, nas mãos do Senhor, pode se tornar um instrumento de bênçãos para toda esta cidade, para os seus colegas de trabalho, para a sua família, para as pessoas de modo geral. Não há limites sobre o que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Basta que você esteja no altar do Senhor. Paulo diz: rogo-vos, pois, apelo a vocês, meus irmãos de Roma, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável no altar do Senhor. Esse é o seu culto decidido, voluntário. E então, não vos conformeis com a mundanidade deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para ter a mente de Cristo, ter a mente da produtividade, a mente das possibilidades. Uma vez um pai levou um filho para o Senhor Jesus tirar dele um espírito demoníaco. E assim o pai perguntou: se tu podes, tem compaixão de nós e cuida desse meu filho. Aí Jesus virou para ele e falou assim: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Não sou só eu, você também. Tudo é possível àquele que crê. E então a Bíblia nos dá esta visão das possibilidades. Mas muitas vezes, ao invés de olharmos para as árvores frondosas que frutificam, cumprindo o melhor da natureza, preferimos olhar para as árvores que se ressecam, que ficam frustradas no deserto e que não produzem nada, e às vezes vão virar lenha para nutrir alguma fogueira, algum fogo para assar alguma pizza. As árvores precisam ser especiais nas mãos do Senhor para frutificar e alimentar as nações. Por isso que a árvore da vida está plantada no meio da praça do céu, porque lá o Senhor a separou para ser alimento das nações. Então é isso que nós somos, representantes do reino de Deus, para que através de nós a graça de Deus seja poderosa sobre aqueles que estão na nossa área de influência. Veja aí o verso 3 aí que nós estamos lendo, né? No devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não mudam, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. No devido tempo. Então, outra coisa, nós às vezes queremos as coisas de Deus na hora que nós queremos, do jeito que nós queremos, e na forma que nós queremos. Mas não é do jeito que nós queremos, é no devido tempo. A árvore pode ser o melhor que tem, ela não vai frutificar fora do tempo. Ela vai frutificar no devido tempo. Então nós temos que ter perseverança para podermos receber a prosperidade que vem do Senhor
e possamos, através da graça de Deus, exercer o ministério que Deus nos tem dado, quando nos faz prosperar em seu nome, para a sua honra e para a sua glória. Perseverar é saber esperar o tempo certo de Deus. Mas enquanto nós estamos esperando o tempo de Deus, você acha que aquela árvore está deixando de buscar os nutrientes na terra fresca pelas águas do córrego? Não, ela está cumprindo a sua função de ser uma árvore. As folhas estão bem colocadas, a saúde da árvore está presente, mas o fruto vem na estação apropriada. Significa que a nossa vida também é uma árvore frondosa, mas Deus tem o tempo certo de realizar o que Ele quer realizar em nós e através de nós. Então nós temos que ser perseverantes em estarmos nas mãos do Senhor, para que a seu tempo Ele realize o que Ele deseja realizar. A Bíblia diz: a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A árvore frondosa não desfalece, ela fica lá forte, até que chegue o tempo da frutificação. Saiba esperar o tempo de Deus. Não desanime, não fique ansioso, nem fique angustiado. Espera pelo Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Fortaleça sua vida no Senhor. Saiba esperar com fé. Saiba ser perseverante até o tempo da colheita. Deus abençoará a nossa capacidade de, com fé, esperar, não é? Deus promete muitas coisas para nós. Muitas delas não são no tempo que nós gostaríamos que fossem, mas no tempo que a sabedoria dele determina que seja, para que nós não nos tropecemos nas bênçãos, mas que ao contrário disso, nós possamos abrigá-las no coração e por ela sermos gratos a Deus. Quinto e último aí, no devido tempo, nunca esqueça essa frase. Verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos. Tenha a certeza que seus caminhos são aprovados por Deus, são aprovados pelo Senhor. Ele fará prosperar a sua vida. Está no futuro, mas hoje você precisa ter a certeza que Deus está aprovando a árvore que você representa. Você tem que ter a certeza que Deus está aprovando a sua vida. O Senhor conhece o caminho do justo, que Ele possa olhar para dentro de você e possa compreender e aprovar. Paulo diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Não é assim? E você pode fazer como aquela oração do salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, e se houver, guia-me pelos caminhos eternos. Então esta visão de uma sondagem de Deus ao profundo do nosso coração nos habilita a sermos a árvore boa que vai frutificar a seu tempo, e tudo quanto nós fizermos prosperará. Tenha certeza que o Senhor conhece os seus caminhos, conhece o seu coração, conhece o seu caminhar sobre a terra. Os olhos do Senhor estão sobre todos nós. Então vamos ver se o nosso caminho está indo para o caminho da impiedade, assentando na roda dos escarnecedores. Pare, dê um tempo nisso aí, porque não é o seu lugar. Seu lugar é a árvore frondosa junto aos ribeiros das águas, simboliza estar naquele lugar que o Senhor te sustenta, te abençoa, cuida de você e vai levando a vida até que a frutificação venha e você até se surpreenda com tantos frutos que seus galhos até quase nem possam suportá-los. Por isso o Senhor vai fazer, então distribua, abençoe outros. Por quê? Porque tudo que eu estou fazendo de bênção na sua vida não é só para você, é para você ser um sinal do meu reino neste mundo. Amém? Bonito, né? Deus nos abençoa para sermos um sinal do reino, para que todos possam
aninhar-se à nossa volta, como nós nos aninhamos à volta das asas do Altíssimo. E assim juntos vamos construindo o reino de Deus. As bênçãos do Senhor começam para você hoje. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, como fizeram vossos pais lá no deserto. Mas hoje, se Deus estiver falando com você, abra o seu coração, reorganize seus caminhos, ajuste sua vida para estar nas fontes de águas vivas. Faça nascer um rio de águas vivas dentro de você. Alimente-se da presença de Deus. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, nossa alma tem sede de Ti, ó Deus. Vamos nos dessedentar no Senhor. Vamos nos alimentar do pão vivo que desce do céu. Vamos encher a nossa vida da grandeza de Deus. E Deus vai encher a nossa vida da grandeza dEle de uma maneira tal que nós viveremos a prosperidade que a Bíblia ensina, que é muito mais do que dinheiro. É um estado de satisfação plena, onde a gente se sente abençoado e se sente abençoador. Esta é a proposta da prosperidade que vem dos altos céus.